Evangelho de Lucas, capítulo 6. Hoje nós vamos voltar à nossa série de exposições em Lucas. Semana que vem é o mês da Reforma, e aí nós vamos voltar ao tema do Evangelho no trabalho, de acordo com a perspectiva, com o olhar, com as lentes dos reformadores. E aproveitando, quero lembrá-los que daqui a 3 domingos nós teremos aqui conosco, na verdade no sábado e no domingo, o pastor Daniel Dides, naquele momento anual que nós separamos para agradecer, celebrar, comemorar a Deus o aniversário da Reforma Protestante. Então, agende aí no sábado e no domingo, nós estaremos aqui, se não me engano, dia 19 e 20, terceiro fim de semana de outubro. Nós vamos ter esse momento aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos a orientação, a graça do Senhor, o consolo, o confronto, a atuação necessária a cada um de nós. Que a Tua palavra seja instrumento Teu nesta hora, para fazer estas e tantas outras coisas nos nossos corações. Além disso, e principalmente, que a Tua palavra traga honra, louvor, glória a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós assim oramos, em nome dEle. Amém. Pensa aí numa pessoa que já te fez muito mal. É só em uma, não precisa pensar mais de uma não é? Alguém que quando você pensa nele ou nela, e os seus pensamentos duram mais de 10 segundos, mais de 1 minuto, a sua pressão começa a subir, o seu sangue, parece que entra em ebulição, a sua fisionomia muda. Alguém que, se você encontrar, você está andando assim na calçada, lá na esquina você vê que é a pessoa, você permanece na calçada, está vindo na sua direção, você classifica essa pessoa aí que veio à sua mente como amigo. É seu amigo, sua amiga. Se não é seu amigo, sua amiga, se não é o seu amigo ou sua amiga, como que você classifica essa pessoa? Olha o que Jesus tem a nos dizer sobre algumas dessas pessoas. Verso 27, foi onde nós paramos na nossa exposição. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda.
Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Até aí. Gente, quem dera que Jesus não tivesse dito nada disso, não é? Como que a nossa vida seria mais fácil? Jesus aqui dificultou muito, mas dificultou muito a nossa vida. Porque existem algumas pessoas, talvez isso não aconteça com vocês, mas comigo já aconteceu em alguns momentos da minha vida, certamente que isso não aconteceu com vocês, só comigo, de eu querer dar um soco nelas, de eu querer agarrar ali no colarinho delas e esganá-las. Quantas vezes eu quis revidar o ultraje, quantas vezes eu já desejei o sofrimento de muitas pessoas, que vontade de derramar, de extravasar toda a minha ira sobre algumas pessoas. Jesus dificultou muito a minha vida. Agora, também deve ser verdade, tenho certeza disso, que eu posso ser a pessoa contra quem alguém deseja extravasar a sua ira. Eu posso ser a pessoa que alguém em determinados momentos quis dar uma surra. Jesus aqui está falando essas palavras. Lembre-se que o público, o auditório de Jesus aqui, são judeus. Eles fazem parte de um povo que por séculos e séculos foi ensinado a odiar os gentios. Esse é o pessoal que está ouvindo Jesus Cristo. Paulo vai dizer lá em Efésios 2, que existe um muro de separação entre judeus e gentios. Os que estavam de dentro do lado do muro eram amados, e os que estavam do lado de fora eram odiados. Paulo diz, olha, existe esse muro, vocês não suportam, vocês odeiam os gentios. E para piorar a situação, naquele momento da história, nesse momento aqui em que Jesus profere essas palavras, os judeus estavam sendo opressos pelos gentios. Naquele momento ali, os romanos, eles dominavam os judeus sem piedade. Os romanos, a opressão romana era feita através de severa repressão. Então era muito fácil para o povo que vivia irritado, debaixo da opressão, da dominação de um império, era muito fácil para esse povo, que muitas vezes era provocado e escravizado, se entregar aos seus instintos mais primitivos, principalmente contra os gentios.
Na verdade, se aprofundarmos o pensamento, afunilarmos a questão, nós vamos ver que existia separação não só entre judeus e gentios, mas existia separação também dentro do próprio povo judeu. Em Israel existiam aqueles que eram os bons, ou considerados os bons israelitas, que eram ali os escribas e os fariseus, e existiam os maus israelitas, que muitas vezes nem eram considerados israelitas, que eram os publicanos, os samaritanos. Então, diante de todo esse contexto, mediante este cenário de oposição, de rivalidade, de ódio, era impossível que a raiva, a vingança, morresse de inanição. Os sentimentos de vingança, de aversão, parece que eles cresciam a cada dia entre os ouvintes de Jesus. Sendo assim, vira Jesus para os seus ouvintes e diz assim: olha, amem os seus inimigos. Provavelmente Jesus não teve aqui uma boa aceitação. Aliás, todo o conteúdo do Sermão do Monte, que é onde essas prescrições aqui se enquadram, todo o conteúdo do Sermão do Monte é algo dificílimo de ser engolido até os dias de hoje. Não é fácil. Amem os seus inimigos. O Antigo Testamento, ele proibia a vingança. Mas Jesus, ele foi além. Jesus foi muito além. Na verdade, Jesus disse algo que nunca tinha sido mencionado. Jesus profere algo que nunca tinha sido orientado. Era necessário, diz Jesus, amar o inimigo. Um judeu, ao ouvir isso aqui, certamente a primeira reação dele era: aí você passou do limite, não dá. Eu já ouvi algumas coisas difíceis, complicadas, mas calma, amar os meus inimigos não dá. A verdade, gente, é que eu e você, nós também pensamos assim. Não só os judeus. Amar os inimigos. Mas como assim? Perceba que aqui Jesus não está falando de ação. Jesus está falando de reação. Jesus está falando de amar o inimigo, de fazer o bem ao que nos odeia, de bendizer ao que nos maldiz, de orar por aquele que nos caluniou, de oferecer a outra face àquele que nos feriu no rosto, de dar generosamente a quem nos pede, de permitir pacificamente que se levem até os nossos bens inalienáveis. Gente, será que isso aqui é verdade mesmo? Como assim? Jesus está dizendo: olha, ao invés de você se encher de amargura, de você ter e alimentar e extravasar o seu desejo de vingança contra aquele que lhe ofendeu, nós devemos demonstrar uma atitude completamente oposta. Olha o que ele diz no verso 29 e 30: ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Essa afirmação de Cristo aqui, ela tem duas partes. Na primeira parte existe consenso quanto à interpretação. Primeira parte que diz assim: dá a todo o que te pede.
O pedir aqui surge da miséria, da pobreza, da necessidade extrema daquele que pede. E normalmente os cristãos não têm dificuldade com essa ordem aqui. O problema surge na segunda parte, e aqui existe até uma divergência entre os estudiosos das Escrituras. Porque, segundo alguns intérpretes, a pessoa que pede é a mesma que leva o que é seu. Ou seja, o que pede e o que leva são a mesma pessoa. E aí, o sentido do verso deveria ficar da seguinte forma: em casos de privação, o amor exige que se dê livremente o que é necessário, sem esperar devolução. Essa é uma parte de interpretar, essa é uma maneira de interpretar a segunda parte dessa expressão de Cristo. A outra interpretação entende que quem pede pertence à primeira frase e o que levou pertence à segunda frase, ou seja, são pessoas distintas, diferentes uma da outra. E essa segunda interpretação, ela deixa evidente que quem recebeu um donativo está levando aquilo que é nosso, ou seja, nós ofertamos e nós não esperamos receber de volta. Já a outra pessoa, aquela que tomou algo que não é dela, mas é nosso, ela tomou de forma forçada, ela tomou de forma injusta. Nós não oferecemos, nós fomos roubados e nós gostaríamos de receber de volta aquilo que nos foi retirado. E aí, nessa segunda interpretação, não existe possibilidade para um ensinamento de que nós não devemos correr atrás daquilo que nos foi retirado de maneira injusta. Por exemplo, João 18, Atos 16, são alguns textos bíblicos que deixam evidente que existem ocasiões em que o cristão, ele deve sim correr atrás dos seus direitos. Precisa sim correr atrás dos seus direitos. Debates à parte, o que o texto nos ensina é que a nossa atitude nunca deve ser a busca pela vingança. Em algumas situações, em alguns contextos, é muito melhor permitirmos que os ladrões levem os nossos bens. Em alguns contextos, nós devemos estar dispostos a, como Paulo disse, sofrer o dano. Em alguns contextos, nós devemos estar dispostos a ignorar os nossos direitos. A nossa disposição deveria sempre ser retribuir o mal com o bem. E aí, reforçando o que vem falando até aqui, olha o que Jesus diz no verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa verdade, ela é ensinada, ou esse princípio aqui, ele é ensinado por muitas outras religiões, por muitos filósofos, só que de forma negativa. Por exemplo, o livro apócrifo de Tobias vai dizer assim: o que você mesmo detesta, não faça a ninguém. Um dos grandes mestres e líderes religiosos, um judeu chamado Hillel, ele disse assim: o que lhe é detestável, não faça ao seu próximo. Confúcio vai dizer: não faça a seu próximo nada que não queira que ele lhe faça.
Então esse princípio, ele está presente em muitas outras religiões. Platão, Sócrates e outros filósofos como Sêneca, eles vão dizer a mesma coisa. Só que esses homens ensinam esse princípio de forma negativa, enquanto que Jesus ensina esse princípio de forma positiva. E a forma positiva, ela é superior à forma negativa, porque na forma negativa, tudo se resume ao seguinte: olha, deixa o seu próximo em paz. Tudo que esses homens e essas religiões ensinaram se resume a isso: deixa o próximo em paz, não perturbe o camarada. Só que a forma positiva, ela vai além. Jesus ensina que a lei, com os seus mandamentos negativos, ela se cumpre na obediência à regra positiva de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não é simplesmente deixa o teu próximo em paz. É muito mais do que isso. Trate o seu próximo da forma como você gostaria de ser tratado. É diferente. E a superioridade da proposta de Jesus, ela pode ser percebida em duas questões muito importantes. Primeiro, as outras religiões consideram a sua regra como algo que é feito pela capacidade do homem. Eles creem que o homem pode, por si só, cumprir aquilo que lhe foi proposto. O homem, através de disciplina, através de admoestações, através de treinamento, o homem é capaz de fazer e de cumprir estas orientações. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz que é impossível ao homem por si só fazer essas coisas. Nós não temos condições de realizar essas ordens de Cristo por nós mesmos. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós jamais conseguiremos fazer o que Jesus aqui nos ordena fazer. Nós só amamos ao próximo com todas as implicações de amar ao próximo, porque Deus nos ordena e ao mesmo tempo nos capacita. Então a ordem de Cristo, ela é diferente das ordens de outras religiões, porque nas outras religiões entende-se que o homem é capaz de por ele mesmo cumprir isso. A Bíblia diz: o homem não é capaz de cumprir isso por si só, entregue a ele, somente a ele, ele não fará. É necessário uma força superior que vem de Deus, que é o Espírito Santo em nós, para podermos realizar isso. A segunda maneira de perceber a superioridade da proposta de Jesus sobre a proposta de outras religiões está no fato de que o religioso, ele separa a regra do amor aos seres humanos do mandamento de amar a Deus. Ou seja, o religioso, ele minimiza o mandamento de amar a Deus. Para ele, o importante é prestar serviço aos homens. Para ele, o que importa é apenas aquilo que ocorre na relação horizontal, no bem ao próximo. Ele não entende que o amor a Deus e ao semelhante não são coisas que possam ser desmembradas. Irmãos, nós só amamos ao próximo como ele deve ser amado
Porque nós amamos ao Senhor. O que nos mantém fiéis ao nosso cônjuge é o nosso amor ao Senhor. Porque se o nosso amor ao Senhor desaparecer, o nosso Adão vai surgir e nós vamos agir de forma carnal. Nós só conseguimos fazer as coisas que nos são prescritas nas Escrituras por causa do Espírito de Deus em nós e por causa da nossa devoção ao Senhor. O momento em que a nossa devoção ao Senhor diminuir, nós começaremos a tropeçar nas orientações, nas prescrições, nos mandamentos do Senhor. Então, a forma positiva com a qual Jesus nos fala de tratar o próximo, ela é diferente de um princípio parecido que se encontra em outras religiões. As outras religiões, elas simplesmente dizem: deixe o seu próximo em paz. Jesus diz: não apenas isso, você deve amá-lo como você ama a si mesmo, mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver o Espírito Santo te auxiliando, e se a sua devoção a Deus, ao meu Pai, estiver em dia, digamos assim. E aí então Jesus não apenas enfia a faca no nosso moralismo, ele torce. Olha o que ele diz nos versos 32, 33 e 34. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Os pecadores também fazem isso. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Ou seja, Jesus está nos ensinando que nós devemos ser amáveis, inclusive ou principalmente para com aqueles que nos aborrecem. Aqui nós somos lembrados a refletir o seguinte: pagar o bem, na verdade, pagar o mal com o bem, fazer o mal a quem nos fez o bem, isso é crueldade. Pagar o mal com o mal é vingança, é o padrão de conduta dos incrédulos. Agora, pagar o bem àquele que te fez mal, isso é se tornar semelhante a Jesus Cristo. Que, como a Bíblia vai dizer, ele não revidou o traje com o traje, antes ele intercedeu pelos seus algozes. Não devemos apenas ter boa vontade para com os nossos inimigos, nós devemos fazer o bem a eles. Nós devemos estar preparados para prestar-lhe qualquer ajuda, quando necessário for. Nós devemos mostrar boas ações.
e mostrar com as nossas boas ações que nós não temos intenção de vingança. Gente, isso daqui. Eu me lembro quando eu estava preparando essa mensagem. Quem não é pregador não sabe disso, né? Mas às vezes, ou muitas vezes, Deus faz essas coisas com pregadores. Quando a gente começa a preparar algumas mensagens, acontecem situações ao longo da semana que nos testam em relação àquilo que a gente está preparando para pregar. E eu lembro que quando eu estava preparando isso aqui, alguns meses atrás, lá num local onde eu trabalho, tem uma pessoa lá que não gosta muito de mim por causa da minha posição política, cristã. E assim, eu ficava pensando, meu Deus, mas como assim? Bem dizer, orar. Eu confesso para o Senhor que eu não tenho condições. O Senhor me ajuda. Porque é difícil demais. É complicado demais. A ética cristã, ela é positiva na sua ação. O cristianismo, ele não é apenas uma coletânea de proibições negativas, digamos assim. O cristianismo é, acima de tudo, um reservatório de princípios positivos a serem seguidos. Ou seja, não basta aos filhos do reino não fazerem mal ao seu próximo, não basta não fazer o mal, nós somos ordenados a fazer o bem. E a grande diferença entre a proposta de Jesus e a proposta de outras religiões é essa: não é simplesmente deixar o outro em paz, é fazer o bem ao outro que te fez mal. Pagar o mal com o bem é crueldade, pagar o mal com o mal é vingança, pagar o bem com o mal, ou pagar o mal e você usar o bem para com aquele que te fez mal, isso é refletir o que Jesus Cristo fez. Eles falam mal de nós então desejamos o bem deles. Eles denigrem a nossa imagem, eles nos tratam com desprezo. Ore por ele, deseje o bem a ele, seja intercessor dele junto a Deus. Fazei o bem aos que vos odeiam, verso 27, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como que pode isso? Será que é assim que nós procedemos? Será que esse é o nosso padrão de comportamento? Ou será que quando alguém discorda, durante meia frase lá no seu Facebook, você já desce a lenha na pessoa? Meu irmão, se você faz isso, não tenha Facebook. Não tenha. Se alguém discorda de você no grupo do WhatsApp, você escreve aquele texto destruindo a pessoa, não tenha WhatsApp. Olha o que Cristo está nos dizendo. Você deve bendizer aquele que te calunia. Você deve orar por aquele que te calunia, aquele que te maldiz. Fala sério, né?
entendem como que a gente brinca de ser cristão? Não há. Como que a gente pode ver um negócio desse aqui e continuar tendo o procedimento que muitas vezes nós temos? E Jesus nos diz que devemos ter essa atitude para com as pessoas que nos perseguem, pelo fato de que não há nada de incomum em amar aqueles que nos amam. Jesus diz, olha, amar quem te ama, ué, o que tem isso? Os ímpios fazem isso. Você não acha que o bandido ama a mãe dele? Mas ama de paixão. O traficante não ama o filho dele? Ama de paixão. E Jesus é enfático nesse argumento. Verso 22, até os pecadores amam os que os amam. Verso 33, até os pecadores fazem isso. Verso 34, também os pecadores emprestam aos pecadores. Jesus está dizendo, olha, não há nenhum mérito, não há nenhuma abnegação em amar aqueles que nos amam, em tratar bem aqueles que nos tratam bem, abençoar aqueles que nos abençoam, é algo comum. Nós estamos agindo naturalmente, todo mundo faz isso. Jesus está dizendo que usar a régua do próximo para medir a nossa ética é insuficiente para quem é crente. É insuficiente para os filhos do reino de Deus. Jesus diz, olha, nós não podemos nos comparar com os nossos vizinhos, com os nossos parentes moralistas. O nosso padrão é Deus, porque Deus abençoa, até mesmo, é benigno até mesmo para com os ingratos, para com os maus. Então a proposta de Cristo, ela é radicalmente diferente. Jesus diz, olha, eu quero que os meus seguidores sejam distintos, sejam diferentes das demais pessoas. Cristo quer que façamos aquilo que os pecadores jamais, em algum momento, farão. E uma das provas de que faremos muito além dos pecadores, olha o que ele diz aí no verso 35, emprestai sem nada esperardes. Jesus está dizendo assim, ó, emprestar, esperando receber, todo mundo faz. Nós devemos emprestar e não esperar receber. Emprestar àqueles que são tão pobres que é provável que eles não tenham condições de nos pagar. Emprestar e não exigir juros daquilo que emprestamos. Você já tinha lido isso aqui na Bíblia? Você já tinha lido esse texto aqui? Esse princípio ressaltado por Jesus, ele tem a sua base lá em Deuteronômio capítulo 15. Vamos ver o que diz lá. Abra aí por gentileza. Deuteronômio capítulo 15. Os israelitas, eles eram obrigados pela lei a emprestar ao pobre, mesmo que o ano da remissão estivesse perto. Lembra lá do ano da remissão? Nesse ano, todas as dívidas elas eram zeradas. Você estava devendo 15 mil reais a alguém, o ano da remissão era 2019, zerou, não deve mais nada. E tinham outras orientações e prescrições.
Então, quando faltava assim 1, 2 anos para o ano da remissão, e alguém chegasse para você e pedisse um dinheiro emprestado, difícil, né? Está vindo o ano da remissão aí, vou te emprestar, quem garante que eu vou receber? Então, quando você emprestava um dinheiro, faltando 1 ou 2 anos para o ano da remissão, na verdade você não estava emprestando, você estava dando dinheiro. Mas isso era dever, isso era ordem. Querem ver? A partir do verso 7, Deuteronômio 15. Quando no meio de ti houver algum pobre, dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre, antes lhes abrirás a tua mão e certamente lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a mão. Está aí, ó. Emprestai sem nada esperardes. Jesus nos diz que devemos proceder assim, ou seja, nós estamos indo muito além. E Jesus nos diz que devemos proceder assim, por 2 motivos. Primeiro, voltando lá para Lucas 6, verso 35, isso resultará em nosso benefício, que é o que é dito lá em Deuteronômio 15. Jesus diz assim que quando nós procedemos dessa forma, Ele diz: será grande o vosso galardão. O que é dado, gasto, emprestado ou perdido aqui na terra, por um princípio de caridade, Cristo está dizendo: olha, nos será recompensado lá no céu de forma indescritível. Jesus está dizendo: olha, não é que nós vamos ser apenas reembolsados, nós vamos ser recompensados. Jesus diz: faça isso. Primeiro, porque é grande o vosso galardão. Segundo, isso vai redundar em honra. Olha o que ainda diz no verso 35: e sereis filhos do Altíssimo. Uma das glórias de Deus é que Ele é benigno até para com os ingratos e maus, e aqueles que, assim como Deus, são misericordiosos, mesmo com os ingratos e maus, agem como Deus e deixam evidente que são filhos de Deus. Que coisa, não é? Que prescrição, que orientações. Quando nós lemos esses versos aqui, nós devemos ter o cuidado para não interpretarmos o texto e de forma a chegarmos a afirmar que Jesus está aqui aprovando a maldade, ou que Jesus está dizendo que não vai haver um julgamento. O mandamento de amar os inimigos não significa
que nós devemos amar a maldade, amar a impiedade, amar o adultério, amar o roubo. Ao pedir que tratemos bem aqueles que nos perseguem, Jesus não está aqui fingindo que não vê as coisas erradas. Jesus não está aqui aprovando as coisas erradas que são feitas pelos nossos inimigos. Jesus não está aqui dizendo que a lei não vai ser executada e que a justiça será colocada de lado. O que é mal continua sendo mal e deve ser tratado como mal. Só que muitas vezes não somos nós, não compete a nós tratarmos o mal. Quem fará isso é o Senhor. Ao longo das Escrituras nós aprendemos que é Deus quem defende a nossa causa. Sente-se sobre a afronta e deixe Deus agir. Que Paulo diz lá em Romanos 12: não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Cristo não está falando de omissão, Cristo está falando de reação. Cristo está dizendo, Paulo na verdade está dizendo, que o mal deve ser vencido por cada um de nós com o bem. A Bíblia não fala de omissão, a Bíblia fala de uma reação diferente. Muitos acham que o cristão é aquele que, diante das injustiças sofridas, ele se cala, ele fica quieto. Jesus não está dizendo para você não reagir, para você não fazer nada. Jesus não está dizendo, olha, apanha e vá para casa chorar no travesseiro. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, você vai reagir com amor àquele que lhe fez algo terrível. Você vai reagir fazendo bem àquele que te odeia. Você vai reagir bendizendo aquele que vos maldizem. Você vai reagir orando por aqueles que te caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ou seja, Cristo está nos ensinando a termos uma reação diferente. Ele não está dizendo para não fazermos nada, Ele está dizendo para fazermos de outra maneira. Se alguém bater no teu rosto, bate nele com a tua cara. E quando nós batemos no outro com a nossa cara, nós estamos dizendo, olha, pode continuar batendo, mas você não vai me vencer. O que esse texto aqui nos ensina, dentre tantas outras coisas, é a verdade que grande parte dos nossos problemas e das nossas vitórias dependem das nossas reações. A essência de uma coisa, de uma situação, de uma circunstância, não é a coisa em si, mas é a maneira como nós reagimos a ela. Não é tanto o que alguém nos faz que nos prejudica, mas é como
nós reagimos àquilo que nos foi feito. Alguém já disse que o importante não é o que acontece a nós, mas o que acontece em nós. É o que acontece em nós que vai determinar a maneira como reagimos àquilo que nos aconteceu. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui em Mateus 5. Qual é a nossa reação quando alguém nos ofende? Qual é a nossa reação quando alguém maltrata o nosso filho? Qual é a nossa reação quando alguém deseja nos prejudicar? Quando alguém estiver lhe fazendo algum mal, pague a essa pessoa com o bem. Você não se omitiu, você não ficou quieto, você não levou desaforo para casa, você reagiu com o bem, você deu o troco com bondade, você não agiu da mesma maneira, você colocou brasa viva sobre a cabeça dela, você venceu o mal com o bem. Paulo diz em Gálatas 6, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, o bem ele precisa e deve ser praticado, até mesmo quando nós somos ofendidos. Na sua peça, na verdade, na sua obra de arte, Os Miseráveis, Victor Hugo conta, se não me engano, de um homem chamado Jean Valjean, um ex-prisioneiro. Foi preso por um crime banal. Dentro da cadeia ele se transformou num grande bandido. Quando ele saiu da cadeia, ele foi para uma cidade onde ninguém quis dar abrigo, pelo fato de ser um ex-presidiário. Quando foi anoitecendo, ele estava ali na praça, e o padre foi lá e convidou-o para ficar com ele, se acomodou na sua casa, e naquela primeira noite, aquele bandido foi lá e roubou todas as pratas, e foi embora. Na manhã seguinte, batem na casa do padre, a polícia, o bandido, o ladrão e as pratas. E aí os policiais dizem, olha, nós apanhamos o ladrão, está aqui as pratas. E o padre olhou para aquela cena, olhou para o Jean Valjean, e disse assim, você esqueceu de levar os castiçais, aguarde um momento que eu já estou voltando. Foi lá, apanhou os castiçais de prata, e os policiais não entenderam nada daquilo, entregou nas mãos do ladrão, e os policiais disseram, mas ele, não, eu dei para ele, pode ir embora. E os policiais saíram, e o Jean Valjean ficou ali, sem saber o que dizer, sem saber. Foi nesse momento que o padre disse para ele, olha, utilize essas pratas para você mudar de vida. E Victor Hugo diz que aquele homem cresceu, foi trabalhar, enriqueceu, e o pontapé inicial foi ele vendendo as pratas para ele poder ter um emprego, uma renda. Só teve uma coisa que aquele homem nunca vendeu: os castiçais, que ficavam expostos ali na sua sala, para que ele nunca mais se esquecesse de que nós devemos reagir com compaixão àqueles que nos fazem mal.
compaixão tem o poder, tem a capacidade de transformar pessoas. Jesus está nos dizendo que nós devemos reagir com graça, com amor, com misericórdia para com aqueles que nos fazem mal. Paulo diz: não vos canseis de fazer o bem. E eu encerro lembrando de algo que já mencionei aqui e não podia encerrar de outra forma. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, lá na sua segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo vai ali naquele texto fazer algumas prescrições, dar algumas orientações à igreja. E algumas coisas bem parecidas com essas aqui. Paulo vai dizer que devemos perdoar aqueles que nos causaram tristeza. Ele diz outras coisas ali bem complicadas. E no final de tudo aquilo, Paulo vira e faz uma pergunta assim: Quem é idôneo para essas coisas? Quem é capaz de fazer essas coisas? Ninguém. Ninguém é capaz. Nenhum de nós consegue cumprir essas orientações bíblicas, essas orientações de Jesus. Então por que Ele nos ordenou? Para que as cumpríssemos com a ajuda e com o auxílio do Espírito Santo. Eu não trouxe por causa do tamanho e porque já li aqui na igreja umas 5 vezes um texto do pastor Osmar Ludovico, quando ele diz: com o Espírito Santo a gente faz isso, sem o Espírito Santo a gente não faz nada disso. E ele descreve em dezenas de linhas o que conseguimos fazer com o Espírito Santo e aquilo que jamais faremos sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo seremos capazes de amar os nossos inimigos. Sem o Espírito Santo nós iremos matar os nossos inimigos. Com o Espírito Santo nós iremos fazer o bem àqueles que nos odeiam. Sem o Espírito Santo, nós iremos alimentar os nossos desejos de vingança e tentaremos destruí-los. Sem o Espírito Santo, nós tentaremos bendizer aqueles que nos maldizem, mas iremos acabar caluniando-os cada vez mais. Não tente fazer as coisas solitariamente, você não vai conseguir. Sem mim, nada podeis fazer. E por fim, normalmente, a sequência na Bíblia é importantíssima. Há uma ordem bíblica que diz assim: não satisfaça as cobiças da carne. E dar o troco, vingança, calúnia e tantas outras coisas aqui, é fruto da carne. O que a Bíblia nos diz? O que vem antes de não satisfazer as cobiças da carne? Alguém lembra? Andai no Espírito, enchei-vos do Espírito, e não satisfareis as cobiças da carne. Somente assim nós iremos conseguir cumprir o que Jesus nos diz aqui.
sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, não conseguiremos. Mas, com o derramar do Espírito Santo, coisas inacreditáveis são feitas. Em épocas de avivamento, quando o Espírito Santo de Deus é derramado de forma abundante, sabe o que acontece? Na verdade, o que já aconteceu em vários lugares. Bandidos se apresentam na cadeia e dizem assim: fui eu que cometi o crime, estou vindo aqui me entregar. Você tem noção do que é isso? Eles devolvem as coisas que eles roubaram, porque o Espírito Santo de Deus derramado sobre aquela cidade, sobre a igreja, interferindo na sociedade, influencia até mesmo na vida de gente incrédula. O que dirá na vida daqueles que são filhos do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus seja aquele a nos auxiliar, a nos ajudar a fazermos essas e tantas outras admoestações e exortações da palavra de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, nós queremos confessar ao Senhor a nossa completa incapacidade de praticarmos estas orientações, na verdade, estes mandamentos de Jesus Cristo. Ó Deus, a vontade que nós temos por causa da queda, por causa do mal que em nós habita, é de fazer exatamente o oposto do que aqui está sendo descrito. Mas se está na Tua palavra e é a ordem do Senhor Jesus, sabemos que Ele não nos daria estas ordens se não tivéssemos condições de cumpri-las. Mas sabemos que essas condições, elas só serão possíveis se andarmos, se estivermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Me ajude aos meus irmãos e irmãs aqui, dá-nos a Tua graça, dá-nos o revestimento do Espírito Santo, para termos condições de cumprirmos aquilo que aqui está prescrito. Faz isso, ó Deus, na minha vida, faz isso na vida dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Nós assim oramos e Te pedimos, em nome de Jesus.